Ressoa meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente começou a discutir a ideia de funções nitrogenadas. Hoje a gente vai conversar sobre a primeira função nitrogenada, que é a amina. Vamos lá? Uma amina é um composto derivado da amônia, que é o NH3. Quando você pega os hidrogênios da amônia e substitui por algum grupo orgânico, a gente transforma essa amônia em amina. E ela pode ter até 3 substituições, chamadas de R1, R2 e R3. Ou seja, radical 1, radical 2 e radical 3. Essas aminas estão extremamente presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, a anilina, para quem trabalha com alimentos, morfina, nicotina, serotonina, cafeína, cocaína. Todas essas substâncias, elas terminam com o final ina. E as aminas, elas têm uma característica que diversos tipos de aminas têm propriedades viciantes no nosso corpo. Então, elas causam um tipo de dependência. A morfina, a nicotina, a cafeína e a cocaína, elas são moléculas estimulantes que causam dependência. Se você for perceber, todas elas terminam com o mesmo sufixo, ina, que é característico dessas aminas. Além disso, as aminas elas têm característica também de terem substâncias voláteis. E quando você tem essas substâncias voláteis, você tem aminas com cheiros muito fortes. Então, alguns dos piores cheiros que existem são de aminas. Por exemplo, a putrescina e a cadaverina são 2 moléculas encontradas em corpos em decomposição. Já o indol e o escatol são moléculas encontradas em fezes. Então tem cheiro extremamente desagradável e tem essa característica de o quê? Ser volátil e ser do grupamento amina. Beleza? Outra característica dessa função orgânica é porque as aminas são bases orgânicas, ou seja, são moléculas que conseguem liberar hidrogênio e produzir reações químicas com outras substâncias. E isso é importante porque elas produzem compostos biológicos extremamente relevantes para a nossa vida. Por exemplo, regulação biológica, neurotransmissores, alguns feromônios ou odores que fazem a defesa contra predadores. Por exemplo, quando você tem alguns tipos de besouro que, para afastar os predadores, eles liberam esse odor e os predadores sentem aquele cheiro forte e saem. E além disso, essas aminas são extremamente aplicadas como drogas ou medicamentos. Beleza? Então eu falei para vocês que aqui as aminas elas são bases de Lewis ou Bronsted-Lowry. O que é isso? Uma base de Lewis é um composto que permite a doação de pares eletrônicos. Então aqui eu tenho uma amina e eu tenho esse parzinho de elétrons não ligantes. E esses elétrons eles conseguem atacar outros compostos. Se por acaso esse material, essa substância, recebe um hidrogênio, além de ser uma base de Lewis, ela é uma base de Bronsted-Lowry. Que as bases de Bronsted-Lowry são as substâncias capazes de receber hidrogênio. Já as bases de Lewis doam elétrons. Então, dependendo da amina, a gente vai ter o quê? Uma base de Lewis ou uma base de Bronsted-Lowry, mas sempre vai ser uma base de Lewis. Em soluções aquosas, você consegue retirar um próton da água se transformando num íon amônio. Ou seja, você gera uma solução básica. Por isso que a gente fala que a amina é um composto básico. Beleza?
Como é que a gente classifica essas aminas, Eric? Bom, dependendo do número de substituintes, ou seja, número de radicais, a gente pode chamar essa amina de amina primária, secundária ou terciária. A amina primária é aquela amina que só tem um único radical, ou seja, ela só tem uma substituição. Já uma amina secundária é quando eu tenho o quê? 2 radicais, ou seja, dissubstituída. Uma amina terciária é quando eu tenho 3 radicais, ou seja, eu substituí os 3 hidrogênios dessa amônia. Beleza? Quanto ao grupo R dessa substituição, a gente pode ter uma amina alifática ou uma amina aromática. Aminas aromáticas são aquelas que têm um composto aromático pendurado. Então aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, um anel benzênico ou um outro composto aromático, eu chamo isso de amina aromática. Qualquer outro caso, eu vou chamar de amina alifática. Quanto ao número de grupamentos que a gente viu, a gente pode ter uma monoamina, que é uma amina monossubstituída, uma diamina, que é uma amina com 2 substituições, ou uma triamina, quando eu tenho 3 substituições. Érico, mas como é que eu dou o nome de amina? A gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai pegar o radical, mais o infixo, mais a palavra amina. Aqui, quantos carbonos eu tenho? Um só. Então aqui, ó, met, ligações simples, duplas ou triplas. Quando só tem um carbono, a gente assume que é uma ligação simples. An, e o final, amina. Então essa aqui é o quê? Metanamina. Aqui embaixo, o que a gente tem? A gente vai ter dissubstituída. Só que esses radicais são iguais. Então como é que a gente faz? A gente coloca o prefixo de novo, met, an, amina. Então essa aqui é o que? Dimetanamina. Beleza? Aqui, quando eu tenho agora o NH2 pendurado numa outra posição, como é que eu faço? A gente vai fazer da seguinte maneira, olha. Vou procurar a extremidade mais próxima do NH2. Então, eu estou vendo que é da esquerda. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quantos carbonos eu tenho? 7. Então, 7 é o quê? Hept. Ligações simples, duplas ou triplas? Simples. An, tracinho. Em qual carbono o NH2 se encontra? Carbono 3. 3, tracinho o quê? Amina. Então, essa aqui é o quê? Heptan 3 amina. E a de baixo? E Eric, agora de baixo tem o quê? Uma ligação dupla. Mesma coisa, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que a gente faz? Radical para 7. Hept. Tracinho. Qual o menor carbono que a ligação dupla se encontra? Carbono 5. 5. Tracinho em. Tracinho. Qual o carbono que o NH2 se encontra? Carbono 3. Tracinho amina. O nome fica bem feio, mas é esse mesmo. Hept 5 em 3 amina. Beleza? Quando eu tenho uma amina mais do que 2 substituições, como é que eu faço, Eric? A gente vai pegar a maior substituição e vai chamar de cadeia principal. E as menores vão ser o quê? Substituintes. Então aqui, ó, eu vou pegar, olha, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então essa aqui vai ser o quê? Cadeia principal. Aqui vai ser o substituinte e essa aqui também. Beleza, Eric. Então como é que eu faço? Todo substituinte tem que vir com um N na frente, mostrando que ele está ao lado do nitrogênio.
E eu vou sempre colocar em ordem alfabética. Olha, com 2 a gente sabe que é et. Com 1 a gente sabe que é met. Com 3 a gente sabe que é o prop. Então quem vem primeiro, et ou met? Et. Então fica N, tracinho etil, tracinho N, metil, porque eu estou falando que esses dois grupamentos substituintes estão colados no nitrogênio. Beleza? Tracinho. Agora, qual a cadeia principal? Essa com 3, ó. Então fica prop, ligações simples, an, sufixo, amina. Então esse é o N-etil, N-metil, propanamina. Beleza? A de baixo, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 1, 2. Então como é que fica o nome dele? Tá vendo que eu tenho dois grupamentos etis aqui? Então a gente vai colocar assim, ó, N,N, que quer dizer que eu estou com os dois grupamentos no N, tracinho de etil, tracinho o quê? Prop, an, amina. Beleza? Quando eu tenho compostos mais complexos, o grupamento amina, o NH2, ele vai virar um grupamento chamado amino, tá? Então, para compostos complexos, eu assumo que a cadeia principal é esse hidrocarboneto ou uma outra função prioritária, por exemplo, ácido, e eu falo que esse grupamento NH2 se chama amino. Então aqui, ó, nessa primeira molécula, a cadeia principal é isso aqui, ó. Cadeia principal seria esse pentano aqui, aonde eu tenho o quê? 2 metis, e aqui eu teria o quê? Um grupamento amino e um grupamento fenil. Então, por isso que ele tem esse nome, 2-amino, porque a gente assume agora que ela é uma ramificação. Já quando eu tenho aqui um aminoácido, tá? Toda vez que eu tenho um grupamento amina e um grupamento ácido, então aqui, ó, amina e ácido. Eu chamo isso aqui de aminoácido. Toda vez que a gente tem um aminoácido, o ácido tem prioridade. Então a amina, ela vira o quê? Um grupamento amino, tá? Ela vira um grupamento amino, que seria uma ramificação. Beleza? Exercícios. Forneça o nome das aminas a seguir. Então, letra A. Qual o nome da letra A? Aqui, ó, 2 carboninhos. Et, ligações simples. An, final amina. Letra B. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho cadeia principal, é esse com 2. Ramificação ou substituição aqui, ó, com 1. Então fica o quê? N-metil, tracinho, et, an, amina. Letra C, galera, aqui, ó. O que a gente tem? Esse grupamento aqui, ele é chamado de etenil ou vinil, tá? E aqui a gente tem um grupamento o quê? Metil. Então, como é que fica o nome dele? O maior é o etenil. Então, fica N-metil, beleza? Aí fica o quê? Vinil, amina. Letra D. Letra D aqui, ó, eu tenho 3 grupamentos. Beleza? Esse grupamento aqui é chamado de quê? Isopropil. Esse grupamento aqui é chamado de fenil. E esse grupamento é chamado de etil. Quem é o maior? É o fenil. Então, eu vou olhar para esses dois substituintes aqui. Então, fica como? N-etil, tracinho, N-metil,
isopropil, tracinho o quê? Fenilamina. Letra E, aqui ó, o que eu tenho? Eu vou ter uma dimetilamina. Aqui, o que eu tenho? Olha, maior cadeia é o que? É o CH2. Letra F, o que a gente vai ter aqui? Olha, eu tenho cadeia principal e eu tenho o que? Ramificação. Então, como é que chama esse cara? A gente vai falar da seguinte maneira, olha. 1, 2, 3. Então, 2 metil, tracinho, o que? O que? Amina. E a letra G? A letra G, olha, isso aqui é um ciclo. Esse cara aqui é chamado de quê? Anilina. Anilina. Toda vez que eu tenho um fenilamina, eu chamo de anilina. Então, a gente tem que lembrar daquele negócio que a gente viu lá atrás. Lembra de orto, meta e para? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso falar 1,4, beleza? Metil, que é a mesma coisa que o que? Para. Então eu posso chamar de para, beleza? Para metil, o que? Para metil anilina. Lembra, galera? Vou botar aqui rapidinho para vocês. Aqui, ó. Lembra, toda vez que eu tenho um anel aromático e eu tenho um grupo, a gente enumera da seguinte maneira, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 ou 1,6 a gente chama de orto. 1,3 ou 1,5 a gente chama de meta. E 1,4 ou 1,5 a gente chama de para. Beleza? OBS aqui pra gente, galera. Olha só. Quando eu falo de amina, só tem alguns casos que são importantes aqui pra gente. Quando eu tenho uma amina com uma ligação dupla, a gente chama isso de imina. Então, toda amina com uma ligação dupla aqui, ó, entre o nitrogênio e o carbono, a gente chama de imina. Uma hidrazina é quando eu tenho duas aminas, dois aminos aqui, ó, ligados. Então, uma hidrazina é o quê? NH2 com NH2. Já uma hidroxilamina é quando eu tenho uma hidroxila ligado a um nitrogênio. E um azocomposto é quando eu tenho uma ligação dupla aqui, ó, entre nitrogênios, beleza? E esses nitrogênios têm outros radicais. Então aqui, ó, radical 1, radical 2 e entre os nitrogênios uma ligação dupla. Tranquilo? Então é isso, galera. Na aula de hoje a gente viu aminas, que é o principal composto nitrogenado. Vimos aplicações e nomenclaturas. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!